Boa noite, gente. Vamos para a nossa última aula desse primeiro bimestre. No final tem um trabalhozinho avaliativo para a gente fechar as notas. Continuando a última aula, nós estávamos falando sobre os vícios de linguagem, certo? Hoje a gente vai continuar aqui a apostila. Vamos lá, rapidinho a gente já termina. Cabral 2017 expõe que os vícios de linguagem são alterações defeituosas das normas da língua padrão, provocados por ignorância, descuido ou descaso por parte do falante. Os vícios de linguagem se classificam em, primeiro, barbarismo, desvio da norma quanto a. Primeira hipótese, grafia, proeza em vez de proeza, com Z, é um vício. Pronúncia, incrustar ao invés de incrustar. Morfologia, cidadãos em vez de cidadãos. Nossa, esse aqui é terrível. Semântica, ele cumprimentou o tio em vez de cumprimentou. Todas as formas de estrangeirismo são consideradas por diversos autores barbarismo. Por exemplo, falar weekend em vez de fim de semana. Isso aqui eu discordo. Por mais que eu não goste assim, desse estrangeirismo exagerado, tem palavras que a gente já aderiu ao nosso vocabulário. Por exemplo, delivery, né? Ninguém fala entrega em domicílio, todo mundo fala delivery. Então, paciência. Arcaísmo, emprego de palavras ou estruturas antigas que deixaram de ser usadas. Por exemplo, vossa mercê em vez de você. Essa questão do arcaísmo a gente vê muito no mundo jurídico. Tem muito advogado que acha chique falar palavras arcaicas. Eu acho um saco. Neologismo, emprego de novas palavras que não foram incorporadas pelo idioma. Uma coisa, gente, é você estar fazendo um poema e você usa da licença poética para criar essas palavras, esses trocadilhos. Outra coisa é você usar esse neologismo num discurso acadêmico, por exemplo. Vamos lá, um exemplo. Que pode uma criatura senão entre criaturas amar? Amar? Amar e esquecer? Amar e malamar? Amar, desamar, amar? Malamar, gente, quer dizer assim, mau amor, né? Desamar, essas palavras aqui, nesse sentido, nesse contexto, não existe. Por exemplo, desamar aqui, que é deixar de amar, não existe essa palavra. Desarmar, no caso de desarmamento, de arma, de fogo, existe, mas nesse contexto aqui não existe. Então, isso é um neologismo. O solecismo são erros de sintaxe, né, contra as normas de concordância, de regência ou de colocação. Vamos ver um exemplo de concordância que é muito feio. Sobrou muitas vagas, ao invés de sobraram muitas vagas. Uma coisa é numa conversa informal você falar sobrou muitas vagas. Outra coisa é você apresentando um trabalho, vocês não usarem a concordância correta. Regência. Hoje assistiremos o filme, em vez de ao filme. Colocação. Me empresta o carro, ao invés de empresta-me o carro. Esse aqui é mais complexo, né, gente? Porque a gente só fala me empresta o carro. Dificilmente a gente fala em vez de empresta-me, né? Ambiguidade. Ocorre quando uma frase causa duplo sentido de interpretação. Por exemplo, o ladrão matou o policial dentro de sua casa. Aí você pensa, na casa de quem? Do ladrão ou do policial? Essa questão aqui de ambiguidade, nós que somos advogados, eu e os meus colegas, que vocês não são ainda, nós temos que tomar muito cuidado sobre essa questão de ambiguidade, porque uma frase ambígua pode fazer a gente perder uma ação, porque o juiz vai entender de outra forma a não ser aquela que a gente quer que ele entenda. Cacófato refere-se a um mau som que resulta na união de duas ou mais palavras no interior da frase. Gente, esse mal aqui conta errado. O mau som que resulta na união de duas ou mais palavras no interior da frase. Por exemplo, nunca gasta com o que não é necessário. Nunca gasta com o que não é
Nunca gasta com o que é... Tá vendo que tá estranho de falar? Nunca gasta com o que não é necessário. Eco. Eco é a... Opa! É a ocorrência de terminações iguais. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Pleonasmo. Redundância desnecessária de informação. Por exemplo, está na hora de entrarmos para dentro, subir para cima, descer para baixo. Vamos ver como evitar esses vícios. Cabral 2017 também afirma que os cacoetes de linguagem, vícios linguísticos que costumam ser insistentes e desagradáveis, podem ser encontrados na fala e, nos casos mais graves, na escrita. Tipo assim, meio que, cara, são alguns dos cacoetes de linguagem mais encontrados na fala. O cacoete linguístico, apesar de icônico, pode se tornar um vício, não admitido no mundo profissional, pois migram da modalidade oral para a modalidade escrita. Foi o que eu disse para vocês. Uma coisa somos nós falarmos no dia a dia, né? Esses vícios. Outra coisa é a gente colocar isso na escrita, ou numa apresentação acadêmica ou profissional. São expressões que surgem em uma determinada época e acabam cristalizando-se na fala de alguns indivíduos, que a repetem exaustivamente e de maneira automática. Os cacoetes não são neologismos, mesmo porque os neologismos não são considerados vícios de linguagem, podendo ser registrados no dicionário da língua portuguesa. Essas formas de raciocínio geralmente aparecem fora de contexto e esvaziadas de significação, ou seja, estão ali na frase, mas formalmente não apresentam nenhum valor linguístico. Em outros casos, os cacoetes de linguagem são vistos como uma trapaça comunicacional. Isso acontece quando o falante utiliza termos desnecessários apenas para rebuscar o discurso, deixando assim mais impactante. Mas, na maioria das vezes os cacoetes aparecem sem que nos demos conta, servindo até mesmo como um mecanismo de autocorreção do discurso. É importante salientar que diversos aspectos, como as variações linguísticas, a influência do coloquialismo e o dinamismo da comunicação devem ser observados. A principal função da língua, que é um instrumento dos falantes e para os falantes, é auxiliar as interações sociais e ser compreendida é o que realmente importa. É fundamental se adequar aos tipos de linguagem de acordo com o contexto comunicacional e ser poliglota em seu próprio idioma. A experiência tem mostrado que é quase impossível deixar de ter alguns vícios de linguagem. Em razão disso, é solicitado aos profissionais que minimizem os vícios, trocando-os por outras palavras que sejam mais apropriadas. Se fala muito aí, deve-se empregar outras expressões, como prosseguindo, como eu estava dizendo, dando continuidade, portanto, então, sabe? Você tem que identificar qual que é o seu maior vício e tentar alternar com outras palavras. Também, a eliminação da palavra entendeu? Já viu, gente? Sempre pergunta assim, no final de frase, entendeu? Então, né? Entendeu? Pois sua pronúncia é considerada como uma espada no peito do ouvinte, podendo inibir as suas perguntas. Neste caso, trocar a palavra entendeu por alguma dúvida, ficou suficientemente claro o que afirmamos. Contudo, o profissional deve ter o conhecimento ao se expressar dentro de um vocabulário adequado e com correção gramatical. Sobre o planejamento. É importantíssimo, gente. Quando você se planeja para apresentar alguma coisa, sai muito melhor. Porque se você for para uma apresentação sem planejamento, a sua ansiedade ela vai ficar muito mais alta e as chances de você errar é muito maior sem um planejamento. O conteúdo a ser apresentado necessita de um determinado material que pode ser definido de várias maneiras dependendo da concepção a ser abordada. Conhecer em profundidade o assunto sobre o qual irá falar e planejar adequadamente a sua comunicação totaliza 90% das chances de sucesso nas apresentações em público.
Toda exposição precisa ser elaborada previamente. Embora essa seja uma afirmação um tanto óbvia, não nos parece demasiado repetitivo ressaltar que um bom planejamento da apresentação possibilita um bom desempenho durante a sua realização. Não basta apenas ser competente e ter um bom currículo. É igualmente essencial saber relacionar-se comunicando com segurança os conhecimentos profissionais. E comunicar-se eficientemente é algo imprescindível para marcar e fortalecer o marketing pessoal. Nós vamos ter uma aula com um especialista em marketing pessoal, provavelmente mês que vem. Ou talvez esse mês ainda, vamos ver. Um bom planejamento requer a previsão e delineamento dos seguintes aspectos. Vamos lá. Definição dos objetivos a serem alcançados, delimitação do tema a ser abordado, seleção do conteúdo a ser apresentado, distribuição adequada do tempo, definição dos recursos audiovisuais a serem empregados. Esses 4 requisitos aqui, gente, para fazer um bom planejamento, são os 4 requisitos que vocês vão utilizar na defesa do TCC de vocês. Além disso, o planejamento deve ser feito com uma antecedência suficiente que proporcione condições adequadas para a seleção dos recursos, evitando dificuldades de última hora. Uma indicação para profissionais é para que apresentem os planejamentos para pessoas mais experientes, a fim de receber sugestões relevantes. É conveniente realizar alguns ensaios, isto é, simulações da apresentação. Quando vocês tiverem um trabalho para apresentar, o ideal é vocês apresentarem esse trabalho para vocês mesmo no espelho, olhando gesticulação e tudo mais, e apresentar para uma pessoa que tem alguma noção de apresentação. Item 9.1. Estruturar um discurso, palestra ou aula. As estratégias visam a consecução de objetivos. Portanto, é preciso ter clareza de onde se pretende chegar naquele momento, dentro de um processo dinâmico. Por isso, os objetivos que norteiam devem estar claros para os sujeitos de forma a se apresentar de modo didático. Esses objetivos nortearão a reflexão dos caminhos percorridos nas efetivações das aulas executadas pelo projeto ou aula apresentada, contando com a consecução das estratégias. Se a gente tivesse tendo aulas práticas, gente, aulas presenciais, toda aula tem um objetivo. A distância fica um pouco mais complicado, né? Porque não tem interação, aliás, fica um pouco mais fácil porque não tem a interação de vocês. Mas muitas aulas, a interação é tanta, a interação leva para um outro caminho que eu não consigo atingir aquele objetivo da aula. Não quer dizer que isso seja de tudo ruim, no meu caso. Mas para quem está apresentando um trabalho, o objetivo dele ele tem que ser alcançado naquela apresentação. Porque eu, como tenho várias aulas com vocês, se nessa aula eu não conseguir meu objetivo, na outra eu consigo. Mas para apresentações isoladas, atingir o objetivo é muito importante. As estratégias visam a consecução de objetivos, portanto, ter clareza de onde se pretende chegar naquele momento. Através das estratégias, aplicamos ou exploramos meios, modos, jeitos, formas de evidenciar o pensamento. Portanto, respeitar as condições favoráveis para executar ou fazer algo. Esses meios ou formas comportam determinadas dinâmicas, devendo considerar o movimento, as forças e o organismo em atividade. Por isso, o conhecimento do aluno pelo professor e seu crescente autoconhecimento é essencial para a escolha e a efetivação da estratégia, com seu modo de ser, agir, estar e sua dinâmica pessoal. Bom, gente, para a gente finalizar, o último exercício que eu vou avaliar vocês é um exercício que eu estou fazendo com a minha fono para melhorar a dicção. Eu sou uma pessoa que fala muito, tanto advogando, tanto dando aula, e eu estou com um problema na ATM. ATM, não tem como explicar para vocês, talvez vocês saibam, aqui na mandíbula, aqui, ó, que liga o crânio na mandíbula. Tem um óleozinho e esse óleozinho secou. Então, assim, a minha mandíbula bate com o meu crânio. Isso tá prejudicando a minha dicção, assim, horrivelmente. Então, eu tenho que fazer muito exercício. E vou fazer esse exercício para vocês.
Primeiro, coloca uma caneta ou um lápis na boca, desinfeta o lápis ou a caneta, né, gente? Covid, lápis e caneta são coisas sujas. Então, antes de fazer o exercício, vocês desinfetam. Coloca o lápis na boca. Cada frase deve ser lida calmamente. Primeiro, é preciso dizer corretamente aquilo que se lê. No segundo momento, depois de já se ler o texto com alguma segurança, deve-se tentar dar entonação e ritmo que parecerem mais adequados para cada frase. Eu selecionei aqui 7 frases. Vocês vão fazer esse exercício em casa com o lápis ou a caneta na boca, assim. Ó, um exemplo. O mameluco melancólico meditava e a megera megalocéfala, macabra e maquiavélica mastigava mostarda na maroca miasmática. Migalhas minguadas de moagem mitigavam míseras meninas. Tá vendo? Falei com um lápis na boca. E vocês vão gravar quando vocês estiverem ok assim. Falar, não, agora ficou até bom. Vocês gravam um áudio e envia para mim lá no nosso grupo, beleza? Essas 7 frases. O envio tem que ser feito até amanhã à noite, por volta de 10 horas da noite, 22 horas, para eu avaliar vocês, beleza? Qualquer dúvida eu estou à disposição.